Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, a partir de hoje, a gente vai, na verdade, continuar com o conteúdo indústria, que a gente já trabalhou ali sobre ela no primeiro semestre. A gente viu como que ela surgiu no mundo, quais os seus principais tipos e classificações, os modelos de produção, enfim. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre como que a indústria surgiu e como ela está organizada em algumas nações desenvolvidas. A gente vai começar pelo pioneiro no processo industrial, que foi o Reino Unido, que foi o berço da indústria, né? A indústria em si, ela surgiu no Reino Unido. Antes da gente começar a falar sobre indústria, eu gostaria de explicar para vocês o que é o Reino Unido, porque tem muitas pessoas que se confundem. Então, assim, o Reino Unido ele é um país que fica localizado no noroeste da Europa. Aqui no mapa, vocês conseguem ver essa parte que está em vermelhinho ali, corresponde ao país do Reino Unido. Aí muitos perguntam, mas o que é Grã-Bretanha, o que é Inglaterra, né? Então, assim, para vocês entenderem, um esqueminha aqui. A Inglaterra é apenas esse território aqui. Quando a gente fala Grã-Bretanha, a gente está se referindo à Escócia, à Inglaterra e País de Gales. E o Reino Unido é a junção dessas quatro nações: o País de Gales, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Tanto que o nome oficial do Reino Unido é esse que está aqui em cima: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Mas ele é muito mais comumente chamado de apenas Reino Unido, né? Mais prático. Mas, portanto, quando a gente está falando Reino Unido, eu estou falando da Escócia, da Inglaterra, do País de Gales e da Irlanda do Norte, tá bem? Então, vamos lá. Agora sim, vamos começar. O Reino Unido, ele já foi muito mais poderoso do que ele é hoje, pelo fato dele liderar e ser a potência industrial que ele foi um dia. Mas ele perdeu aí o posto de maior líder capitalista do mundo para os Estados Unidos, mais ou menos ali no início do século XX. Vamos entender como que aconteceu, né, o processo de industrialização no Reino Unido. Depois a gente vê como que ele perdeu esse poderio. Então, motivos do pioneirismo inglês. Então, a gente vai abordar aqui por que a primeira revolução industrial, por que a indústria surgiu no Reino Unido. Foi um conjunto de coisas aí que levou a ocorrer a primeira revolução industrial no Reino Unido. E para que esse país se tornasse a potência mundial que foi até a partir ali do século XVIII até o início do século XX. Então, aqui eu vou expor para vocês alguns desses motivos. A Revolução Gloriosa, tá? A Revolução Gloriosa foi um conflito que aconteceu ali no final do século XVII e foi a primeira revolução burguesa da história. Foi a primeira revolução da burguesia, da elite, né, das pessoas mais ricas da época, mais influentes. E foi chamada de Revolução Gloriosa. O que esse conflito, essa revolução fez? Ela acabou com a monarquia absolutista que existia no Reino Unido, ou seja, aquele poder exercido por uma única pessoa, o monarca, né? Todo o poder na mão dele, fazia o que queria, como queria e enfim. E passou para uma monarquia parlamentarista, ou seja, o rei continua lá, o monarca continua lá, só que ele vai ter uma figura mais cerimonialista, mais representacional. As decisões, a administração vai ser tomada, esse poder de administrar as decisões vai ser transferida para o parlamento. Dessa forma, né, com a Revolução Gloriosa, a burguesia, as pessoas ricas da época, influentes, na verdade que
passaram a ser influentes, né? Porque até então não era, elas ganharam voz, elas passaram a influenciar aí sim, né, nos rumos políticos e econômicos do país. Porque até então apenas o rei detinha todo o poder. E esse poder, né, claro, né, o rei ele governava o país conforme os seus próprios interesses. A burguesia, depois da Revolução Gloriosa, levou para a política a iniciativa, por exemplo, do livre comércio, da propriedade privada, valores que foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria, para o seu surgimento e para o seu desenvolvimento. Essa questão da concorrência, da propriedade privada, os meios de produção terem donos, enfim, isso vai incentivando o crescimento. A burguesia influenciou, depois aí da Revolução Gloriosa, não só nessa questão, na verdade ela foi influenciando nas leis, né? Nas tomadas de decisões que foram que foram ocorrendo no país. Por exemplo, teve a lei dos cercamentos, que eu logo vou falar sobre ela, que foi influenciada pela burguesia da época. Bom, também teve a questão do acúmulo de capital, que foi um acúmulo aí proveniente da época do capitalismo comercial, seguindo que nós já estudamos os capitalismos, então espero que vocês lembrem que o capitalismo comercial foi o surgimento do capitalismo, né? Foi quando as coisas começaram a ter valores, começou aquela questão da troca, da venda, do capital, do lucro, enfim. E na época aí do capitalismo comercial, tinha-se aquela doutrina mercantilista, tinha a questão lá da colonização, né, do pacto colonial. Uma outra característica muito forte do mercantilismo era o metalismo, que era a questão do acúmulo dos metais preciosos, né? Enfim, esse acúmulo de capital realizado aí durante o período comercial, século XV, XVI, XVII, foi o que possibilitou o investimento nesse novo setor que estava surgindo, a indústria. Esse capital, gente, a maior parte dele estava concentrado na mão dos burgueses. Pessoas, né, que enriqueceram muito com essa logística aí mercantilista, com a questão do metalismo e tal. Numa questão natural, o Reino Unido era um país que possuía grandes reservas de minério de ferro e carvão. E vocês sabem que o carvão, né, foi a primeira grande fonte de energia utilizada na indústria, onde surgiu aí as primeiras máquinas a vapor, movidas a carvão. Paralelamente também teve o desenvolvimento dos meios de transporte, com os trens, navios a vapor, enfim, isso a gente já viu quando estudamos lá a primeira Revolução Industrial. O minério de ferro também era matéria-prima da metalurgia, né, que por sua vez, né, a metalurgia, ela consolidou as máquinas na indústria, né? Então, o minério de ferro virou matéria-prima, né, para metalurgia, e a metalurgia lá consolidou a fabricação, possibilitou a utilização das máquinas para a indústria, porque gerava matéria-prima para a fabricação das máquinas. Teve também, agora sim, vamos falar sobre a lei dos cercamentos, que, como eu já falei, foi uma lei elaborada com muita influência da burguesia da época. Afinal, depois da Revolução Gloriosa, tudo o que aconteceu no Reino Unido foi fortemente influenciado pela burguesia. O que foi a lei dos cercamentos? As terras que até então, a maior parte delas, inclusive, pertencia à coroa e eram utilizadas, era de certa forma cedida aos camponeses para a prática de uma agricultura mais familiar, uma agricultura de subsistência, passou a ser privatizada, ou seja, o governo começou a vender essas terras e só quem poderia pagar por elas é que teria acesso a elas. O que aconteceu aí? Um forte êxodo rural, a saída de pessoas do campo para a cidade. Já que, de forma, né, os camponeses foram expulsos, entre aspas, das áreas rurais, porque quem comprava essas terras era quem tinha dinheiro, ou seja, os burgueses, a elite da época. E quem se
se apropriava dessas terras, se tornava dono, não ia querer outras pessoas ali em cima dela. E esses camponeses só tinham um lugar para ir, a cidade, procurar um sustento, uma moradia, enfim. Os campos foram utilizados para a criação de ovelhas, que, por sua vez, foram oferecer lá a lã, principal matéria-prima da principal indústria da época, a indústria têxtil, né? Porque era a principal necessidade da época. Enquanto os camponeses formaram o que ficou conhecido como Exército de Reservas, que nada mais era que uma enorme oferta de mão de obra, que por justamente ser farta, era explorada pela burguesia industrial que vinha ali se consolidando, que vinha surgindo. Os donos dos meios de produção, até por não haver na época, né, leis trabalhistas, a gente já falou sobre isso também, acabavam explorando os trabalhadores através, principalmente, né, dos salários injustos, extraindo o máximo de lucro que podia daquela atividade. Então, a indústria tinha dinheiro para investir, tinha quem tivesse esse dinheiro, que eram os burgueses, e começaram a participar ativamente das decisões do país com a Revolução Gloriosa, tinha recurso natural e tinha mão de obra. Mais um motivo? Então vamos lá. Não é um motivo tão forte, mas é interessante citar, porque de certa forma favoreceu aí também para a industrialização do Reino Unido, que é o fato do território ser uma ilha, né, gente? Está cercado aí, rodeado por mar, isolado do restante da Europa. É um país europeu, mas não está grudado lá na Europa, né? De certa forma, ele ficou protegido de conflitos que pudessem destruir, desestruturar o país, né? Seguia a vida ali dele, bonitinha, porque estava isoladinho ali do resto da Europa. Na época, a comunicação era muito difícil, então não se estressava muito ali com os eventos. Assim como essa característica, inclusive, né, do país ser uma ilha, fez com que ele fosse pensando desde o começo e se preparasse com portos, com transporte marítimo, porque afinal era o único meio de contato com o restante do mundo. E quando a indústria chegou, então, quando começou a indústria, esse país já estava com toda uma estrutura, com toda uma dinâmica ali de escoamento, de produção, de importação de matéria-prima através ali de portos, né, do transporte marítimo. Beleza, então esses aqui, gente, acho que eu devo ter falado tudo. São os motivos, né, que levaram o Reino Unido a ser o país berço da indústria, que levou a indústria a surgir lá no Reino Unido. Agora a gente vai ver onde essa indústria surgiu, numa questão locacional mesmo, onde que essas indústrias estavam no território e como que elas estão hoje, tá bem? Então, a localização das primeiras indústrias ocorreu próximo às jazidas de carvão, principalmente no centro da Inglaterra, ali, como a gente pode ver no mapa. Por quê? Porque, como vocês podem observar, é onde estavam as maiores reservas de carvão. Hoje, praticamente, essas reservas aí estão esgotadas. Então, por esse fato, né, a industrialização ela foi ocorrendo em torno dessas áreas de extração, as chamadas regiões negras, inclusive, né? Por que regiões negras? Porque a grande quantidade de pó produzido pelas jazidas de carvão escurecia a atmosfera, sujava as cidades, enfim, então foi dado esse apelido de regiões negras. Dentre as principais regiões negras, a gente pode citar. Agora vocês se segurem aí, porque eu sou péssima no inglês. Então, vamos tentar falar essas palavras aí. Yorkshire, né? Então, Yorkshire era uma cidade, aí uma região chamada de região negra, que está aqui, tá? Yorkshire. Lancashire, ai, não sei falar, gente, vocês me perdoem, que tá aqui, ó. E Midlands, que está aqui, tá? Também em menor destaque,
a região de Londres, não sei falar. Aqui, ó, na Escócia e País de Gales, na região ali do País de Gales. Esse é fácil de falar. As três principais indústrias da primeira revolução industrial eram a têxtil, a principal de todas, a siderúrgica e a de material naval e ferroviário. Como na época tudo era muito difícil, né? Pois os meios de locomoção ainda estavam surgindo, essas indústrias, todas elas, procuravam se instalar próximo às suas matérias-primas, próximo também de portos para escoar a produção, próximo de mercado consumidor, pessoas que pudessem comprar os produtos produzidos aí nessas indústrias. E assim foi ocorrendo um aglomerado, né? As indústrias foram proporcionando uma aglomeração, tanto de indústria como de pessoa, nessas áreas aí chamadas de regiões negras. Por quê? As siderúrgicas, elas foram se instalando próximo às áreas mineradoras, porque a matéria-prima estava ali. As indústrias de material naval e ferroviário foram se instalando próximo às siderúrgicas, porque sua matéria-prima vinha dali. E as indústrias têxtil, como eu já falei, foi o maior destaque da primeira Revolução Industrial, porque era uma necessidade muito grande da época, também acabou se instalando nessas áreas, próxima à sua fonte de energia, que era o carvão, e de um grande mercado consumidor, porque já estava se formando ali nessa região todo um aglomerado de pessoas e ali estava o maior mercado consumidor. Então, essas condições favoreciam com que as indústrias, na época, elas fossem se aglomerando uma pertinho da outra e formando aí grandes aglomerados industriais nessas áreas que ficaram conhecidas aí como regiões negras, que eu já citei o porquê. Outro fator que explica essa concentração das indústrias nessas áreas aí é a proximidade dos portos, utilizados, claro, aí para escoar a produção e também para receber matéria-prima, vindas na época de suas colônias, porque o Reino Unido tinha muitas colônias. Já vou falar sobre isso também, inclusive. As cidades portuárias, então, do Reino Unido acabaram ganhando destaque, né, por possuir essa característica aí, os portos, e receberam com o tempo diferentes tipos de indústria. A gente pode citar aí nessa questão de cidades que possuíam, né, na época e possuem até hoje grandes portos. Liverpool, que tá aqui, ó, Glasgow, sei lá como é que fala esse nome, que é esse pontinho vermelho que tá aqui no mapa, e Londres, capital, tá aqui. Essa fase da primeira Revolução Industrial, a partir do século XVIII, foi marcada pelo grande destaque do Reino Unido, como a gente acabou de falar, né? Porém, depois aí que aconteceu a primeira Revolução Industrial, muita coisa vai acontecer. Inclusive, teve o declínio no uso do carvão como matéria e como fonte de energia. Na Inglaterra, teve o esgotamento desse produto, do carvão. Teve a utilização de novas fontes de energia que foram acontecendo, que foi um advento da segunda Revolução Industrial, a gente pode citar o petróleo e a eletricidade. Teve mais tarde a necessidade de novas tecnologias, novas inovações, o desenvolvimento tecnológico em geral que aconteceu com a chegada da terceira Revolução Industrial. Enfim, muitas mudanças ocorreram e, portanto, ocorreram mudanças também na distribuição da indústria no Reino Unido. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atual localização industrial, onde está concentrada as maiores indústrias aí do Reino Unido. As regiões negras, elas entraram em decadência, principalmente pela escassez do carvão. Acabaram se tornando áreas que a gente chama de repulsão populacional. As pessoas tendem a sair dessas áreas, porque justamente elas não estavam gerando empregos, e as pessoas tendem a ficar onde tem emprego. Também pelo fato dessas regiões abrigarem indústrias típicas da primeira Revolução Industrial,
mas o mundo ele foi mudando muito, veio a segunda, veio a terceira, já estamos falando até de uma quarta revolução industrial, e enfim, para mudar uma indústria, para tirar e colocar outra, é toda uma dinâmica complicada, né? É claro que hoje, com toda essa inovação, com toda essa tecnologia que a gente tem aí, essas áreas, as regiões negras, elas já estão se reinventando, já possuem até indústrias mais dinâmicas, mais modernas, mas o que eu quero dizer para vocês é que elas não são, nem de longe, o destaque que foram um dia. Afinal, elas foram o berço da indústria, né? Atualmente, gente, o território inglês ele conta com várias regiões industriais, como vocês podem ver no mapa, essas manchinhas ali em laranja. Dentre todas, as que mais se destaca, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela, é a região da capital de Londres. Deixa eu circular ali para quem não está percebendo. Tá aqui, ó. Essa região aqui. Essa área, gente, na verdade, ela sempre esteve presente aí na dinâmica industrial do país, desde quando a indústria ela começou, né? Desde ali a primeira revolução industrial. Hoje, essa área ali de Londres, ela possui indústrias típicas da terceira, da segunda, da quarta revolução industrial. Da segunda, a gente pode citar ali uma indústria que é típica da segunda revolução industrial, a automobilística, a mecânica. Da terceira, a eletrônica, biotecnologia, quase. E a farmacêutica, a informática, aí já vai pegar também a quarta revolução industrial, que é todas essas indústrias ligadas ao setor de tecnologia. Essa região de Londres, aí, além de possuir, claro, várias indústrias, né? Indústrias típicas da primeira, da segunda e da terceira e da quarta revolução industrial. Também tem a principal bolsa de valores, tem os aeroportos mais movimentados, inclusive do continente europeu, tem um eficaz sistema de metrô que interliga ali a região, importantes rodovias, um porto bastante ativo. Aliás, o porto é o que faz com que Londres tenha esse destaque desde quando começou a indústria no mundo e no país, né? Porque, como a gente já falou, os portos, né, sempre tiveram muita importância nessa questão de transporte, de exportação, de importação. Em Londres, o porto de Londres existia, né? Existe desde a primeira revolução industrial. Só esse é um motivo, aliás, que deixaria Londres aí como uma das principais cidades e mais importantes, além de ser, claro, a capital, né? E além de tudo isso também, a gente tem que citar que Londres tem um giro na sua economia muito forte através do turismo, atraindo aí milhões de pessoas todos os anos para visitar seus palácios, os museus, as galerias, parques, enfim, tudo que se pode ver na cidade. É uma cidade global que a gente fala, porque ela de certa forma influencia o mundo inteiro. A região metropolitana também ali de Birmingham, aqui ó, Birmingham, sei lá como é que fala isso, gente. Aqui ó, essa área aqui que eu tô falando. Próximo, inclusive, a Londres, né? É a segunda maior região industrial do país. Nela podemos citar aí uns destaques que a indústria de tecnologia de ponta, como a biotecnologia e a eletrônica. E assim, ó, claro que existem outras áreas industriais, até vocês estão vendo aí no mapa. Que, claro, cada uma tem a sua importância, mas no geral as indústrias hoje em dia do Reino Unido, que chamam mais atenção por serem as mais modernas, as mais dinâmicas, né? Elas vão estar locacionadas ali no centro-sul do país, como vocês podem ver aqui, ó, no centro mais pro sul do país, né? A maioria delas. Também um outro destaque do Reino Unido que a gente tem que falar é a questão do Tecnopolo, né? Um parque tecnológico de Cambridge. Esse saiu bonitinho. Que tá aqui, ó. Fica aí cerca de 80 quilômetros, mais ou menos, de Londres, tá? É uma cidade que conta aí com diversos centros de pesquisas de renomes, tecnopolos. Vocês já sabem o que é um tecnopolo. Se não sabem, dêem uma pesquisadinha.
berço da universidade, da maior universidade do país, a Universidade de Cambridge, a sede, inclusive, do laboratório AstraZeneca, que foi o pioneiro aí no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, fica em Cambridge. Então, hoje em dia, vocês já sabem, a gente já falou sobre isso, principalmente ali quando a gente estava trabalhando a terceira e a quarta revolução industrial, que os tecnopolos é o foco, né, hoje do investimento, enfim. Os países desenvolvidos investem muito em pesquisa e essas pesquisas elas são feitas nos tecnopolos. Então, não teria como deixar de citar Cambridge, que é uma cidade que se destaca muito nessa questão de pesquisa e de inovação. Ali na década de 80 também, não é muito velho, né? Recentemente, 1980, foi encontrado petróleo e gás natural aqui no Mar do Norte, tá? Que, claro, é muito explorado pelo país. Enfim, vamos lá para o próximo slide. Reino Unido no século XXI, potência enfraquecida. Com tudo o que aconteceu no mundo, né, o enfraquecimento da potência, que foi a pioneira industrial, né, e o atual cenário do Reino Unido no mundo hoje é explicado novamente aí por um conjunto de coisas, né, várias coisas que vão levar o Reino Unido a enfraquecer. Mas o Reino Unido, inclusive, deixa eu falar aqui, se não eu esqueço, o enfraquecimento do Reino Unido teve início mais ou menos ali com a segunda Revolução Industrial, quando outros países, principalmente, inclusive Estados Unidos e Alemanha, eles se industrializaram, e eles se industrializaram já com as indústrias, já com tudo aquilo que a segunda revolução industrial proporcionou, com aquelas novas fontes de energia, com uma dinâmica totalmente diferente. Enquanto o Reino Unido, a industrialização do Reino Unido estava pautada nas coisas da primeira revolução industrial, nas indústrias da primeira revolução industrial, portanto, mais velhas. E para a gente mudar uma indústria, reinventar ela, é muito difícil. Aliás, na época, muitos não queriam e não investiram nessa mudança, nessa transformação da indústria por medo, porque investir em algo que é novo realmente dá medo. O que aconteceu é que a indústria britânica ela foi ficando para trás. Mas em vias gerais aqui, portanto, a gente cita dois acontecimentos que foram muito marcantes assim para esse enfraquecimento do Reino Unido nessa questão industrial. Um deles foi a Segunda Guerra Mundial, que por mais que o país saiu vencedor, foi um dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, ele ficou muito desestruturado economicamente, financeiramente, e o processo de descolonização da África e da Ásia que aconteceu ali, né, mais ou menos do meio, enfim, ali no meio do século XX, né, 1945 a 1975. O Reino Unido ele perdeu quase todo o vasto território colonial que ele tinha. Que, se a gente for parar para pensar, né, as colônias elas forneciam muita matéria-prima, às vezes de graça ou um valor, né, extremamente barato. E ao mesmo tempo era um mercado consumidor. Ao mesmo tempo era para onde era mandado, vendido, enfim, os produtos. O Reino Unido, gente, era o país que mais detinha colônias. Era o maior império colonial. Ou seja, aí somando o seu território com as suas colônias, era o maior país na época. Os ingleses costumavam, inclusive, dizer que no Império Britânico o sol nunca se põe, porque realmente, enquanto o sol estava desaparecendo em algumas colônias do país, em outras ele já estava surgindo. Vocês podem observar aí no mapa, essas áreas que estão em coloridos aí, eram colônias, inclusive, da Inglaterra. Inclusive, gente, os Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, né? Num próximo momento. Foi colônia da Inglaterra. Atualmente, o Reino Unido
ele está entre as 7 maiores economias do mundo. Em 2020, inclusive, teve o quinto maior PIB do mundo, né? Produto Interno Bruto, a soma de tudo aquilo que foi produzido dentro do país. Mas é claro, gente, não tem mais o poder econômico para exercer uma influência planetária como fez desde o final do século XVIII até o início do século XX. Mas enfim, apesar de não ser aí mais a potência que era, ainda tem grande prestígio no cenário mundial. Ele faz parte de organizações importantes, como por exemplo o G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, o G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. É um país desenvolvido, grande centro financeiro mundial, tem ótimos indicadores socioeconômicos. Eu coloquei ali para vocês, além do PIB, a questão do IDH. O IDH do Reino Unido ultrapassa o 0,900, para vocês terem uma ideia. O IDH só pode chegar até 1. Então, tem excelentes qualidades. Mas, enfim, foi assim que aconteceu o processo de industrialização do Reino Unido. Foi por isso, né? A gente viu que na aula o porquê que ele se tornou, porquê que ele foi a potência pioneira, porquê que a indústria surgiu lá, porquê que ela enfraqueceu, como estava distribuída essa indústria, como está distribuída essa indústria lá no Reino Unido, e um pouquinho da dinâmica dele nesse slide aqui no século XXI. O Reino Unido já foi muito mais poderoso do que é hoje, mas claro, tem a sua importância, tem o seu prestígio no cenário mundial, com certeza. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora. Abraços!